Olá a todos, Joycicist Stephen Burns aqui. Nós temos apenas observado objeto interestelar, objeto 3 Atlas, brilhando dramaticamente sobre os últimos dias que antecederam a seu periélio, o seu aproximação ao Sol, que o atuou ontem, 29 de 29, às muito próxima distância de apenas 1,36 unidades astronômicas. O distância é 1 UA. Portanto, está atingido com uma tonelada de radiação, em que distância cerca de 735 watts por quadrado em profundidade e espaço. E estima-se que cerca de 10 Fahrenheit, 710 a 8 watts por quadrado. E durante este trânsito também, explodido por toda a bando de enormes massas em basicamente, houve uma tonelada de incrivelmente grandes explosões em o lado do Sol, dos últimos 10 dias ou mais. Isso é uma das as maiores histórias aqui. É, na verdade, é sobre como, certo, agora estamos um período de extremo solar, um das maiores em décadas. Mas em o lado do Sol, aqueles tempestades todos lançadas para fora. Muito deles atingiram 3 Atlas, ou diretamente, ou como um lado impacto. E então ele teve o seu periélio, e bem nós observamos o esclarecer dramaticamente muito mais tão do que com cometas normais, cometas de nosso sistema, de extremidades de nosso sistema, o que nós hipotetizamos como o Oort nuvem. Tem muita que está acontecendo aqui. Nós temos algumas atualizadas posicionais de posição de 3 Atlas, como a resultado do CCR1 e C3 Coronap visões que nós temos de o Sol. Isto é, especializados telescópios que olham para o Sol. Então nós podemos ver estes tempestades e ventos, e eles também foram capazes a detectar 3 Atlas usando empilhamento, e confirmam que isso está seguindo ao longo o seu normal trajetória. De fato, a última observação foi feita ontem, em dia 29, provavelmente de de sondas que está a voar em torno do sistema solar. Embora a NASA não afirmado qual sonda reunido que dados. Portanto, 13L não se desviou de sua trajetória, mas ele tem iluminado dramaticamente, muito mais tão do que normal cometas em nosso sistema fariam. E tivemos tudo este extremo, atividade em o lado. Dos maiores períodos de atividade em décadas, sem dúvida. Estamos falando grandes chamas de classe Ace, talvez até de 2 dígitos classe X. E aquelas manchas solares estão a estar a rodar em direção ao lado voltado para a Terra de o Sol em apenas 2 a 3 dias. Eles estar centro da Terra, centro e diretamente em pouco mais do que uma semana. E assim poderíamos estar em para grande período de enorme atividade e tempestades geomagnéticas aqui na Terra. Porque enquanto o primeiro cronal ejeção de massa ejetada que foi lançada a partir de durante o superior, conjunção de 13 ALICE com a Terra, assim Terra-Sol 3i em o 21 foi o maior, eles não pararam. Apenas em os últimos 48 horas, tivemos 2 grandes cronais em massa ejetadas de essas grupos de manchas solares e eles parecem estar a aumentar e multiplicando-se com base a partir de nossos dados. Então as coisas estão a aquecer, enquanto previmos há tempo em julho que isso era definitivamente uma possibilidade. Está acontecendo agora. Perihaling ocorrido. 3 Atlas ainda muito próximo do Sol, mas agora está no ar, a caminho perto de Júpiter. Está a caminho a voar para fora de nosso sistema. A menos que ele fizer algo em comum. É claro, eu vou continuar você atualizado sobre tudo que se você inscrever-se ao canal. Mas sem mais delongas, vamos começar diretamente ao assunto. E vamos começar por olhar para nosso coronógrafo, visão de o Sol. Porque honestamente, a atividade solar está a maior aqui. 3i Atlas é muito interessante. É dinâmico. É incomum, mas não como que a impacto a Terra e nos a nossa. Isso não parece que haja nada a ser
uma invasão. Mas poderíamos muito ter algumas extremamente atividade solar que resulta em energia ficarem desligadas, interrupções nas telecomunicações, satélites sendo impactados, queimando em chamas em atmosfera. Nós vivemos em uma moderna era que é muito dependente sobre tecnologia e energia e tudo que funcionando. E enquanto o Sol pode causar uma reinicialização, se for quiser, para colocar para fora um grande suficiente tempestade solar, a Terra enfrentando, você pode obter algumas problemas sérias a acontecer como resultado disso. Então isso é a maior história aqui. E bem, aqui estamos, temos o Sol de 21, o caminho até hoje, o 30 de outubro. Estamos procurando para o Sol exatamente ali, mas nós também temos o C2 e C3 visão do cronógrafo. Este é 32 solar radiante em toda a sua extensão. Então isso dá-nos uma ampla visão do o que está a acontecer ao o Sol. Eles colocam um disco sobre o Sol para bloquear a porque é muito brilhante. O que então nos permite nos ver o mais escuro, mas ainda brilhante solar e emissões e tempestades. Vai ver uma grande Cron em massa ejeção o momento em que atingir play, porque isso era o primeiro a ocorrer direito, como 3 Atlas vieram, em para a sua superior conjunção como vista a partir da Terra. É o periélio. É o seu aproximação ao Sol, foi apenas ontem. Então vamos jogar. Vamos assistir este primeiro grande ejeção. Bum, chaca locaca. Lá vamos. Então temos outro direito ali mesmo ali. Nós temos outro novamente ali mesmo lá. Nós ficamos um quarto para acompanhar em breve após isso mesmo ali. E então as coisas desse tipo de esfriaram um pouco. Nós fizemos um pouco alguns outros impulsos aqui. Nós vemos as manchas solares a moverem-se assim isto. Mas observe isso, novo grande crônia em massa, ejetada ontem, e depois outra hoje mesmo ali. Então eles não estão a abrandar. Isso é o problema. Essa primeiro certamente o maior forro perfeitamente com aquele superior. Nós estávamos prevendo algo como isso acontecer, pelo menos em muito mais, e isso aconteceu. Mas estas manchas solares ainda extremamente ativas, e eles ainda a bombear grandes tempestades e estão a girar em direção à Terra de frente. E honestamente, isso aqui é muito semelhante para o que ocorreu em 2003 com o que é conhecido como tempestades de Halloween temporais, porque você começou a ter muitas de energia solar em 26 de 2003. Mas isso foi voltado para a Terra. E então isso foi tudo o caminho até o Halloween, até novembro, com algumas enormes erupções solares. E bem, parece muito semelhante, mas no mais lado. Mas isso pode continuar e então impactar em nós. E isso significa que nós poderíamos estar olhando para algumas sérias a extremos tempestades geomagnéticas, e qualquer essas repercussões forem se essas manchas solares não esfriarem. E bem, eles têm estado a ficar a aumentar e multiplicando. Então, vamos verificar isso. Então, aqui temos um lapso de tempo, lapso de dados para o Sol lateral, mais distante do indo de século XIX, de quando estas manchas solares começaram a girar para o lado, todos o caminho para até nossos últimos dados. Então, vou para jogar, e você está a ver estes manchas. Essas são onde temos esses grandes manchas solares. Isso é apenas tipo de uma representação de como a superflare tipo. Então, isso não preciso para o que está a acontecer ao lado, mas ele combina com as cores bem. E assim nós vemos estes 2 grandes manchas solares que nós sabíamos. Nós vimos eles em a Terra de frente para o lado porque eles cresceram em o aterramento. Mas olhe para como eles estavam realmente grandes e então eles começaram a se. Agora, isso topo parece ter permanecido eficazmente a mesmo. Mas este parte inferior parece ter realmente expandido e crescido em uma grande área.
Mantenha em mente que esta é muito baixa. Portanto, muitas vezes vemos estes realmente grandes pretos, manchas dentro, o hélio isímico, em seguida, a mancha solar gira em... E não é não tão absolutamente épico como nós podemos pensar, pensar do que ter. Mas independentemente disso, isso é o melhor dia que tivemos para o lado. Atualmente, não temos o nosso órbiter orbital em o lado-lado para dar nós alta resolução. Não temos o nosso Parker sonda solar, Parker no o lado-lado, para dar-nos talvez alta resolução aparência também. Portanto, isso é o que nós temos. Mas temos tudo, que imagens de cronógrafo, imagens que mostram que as coisas têm estado excepcionalmente ativas. Então nós sabemos que esses tipos são grandes jogadores e estão a estar a rodar para voltada para a Terra em breve, porque você verá, eles estão próximo agora. Então estamos apenas a poucos dias de distância de o liderança de dar e então talvez um casal mais dias para esses rapazes para realmente firmemente ser visíveis em a Terra do lado voltado para. Se a atividade que tem acontecendo continua, nós estamos a ir a estarem para muito dinâmico, início de novembro, combinado com lua cheia, superlua em 5 e o 6. Então poderíamos estar olhando para alguns realmente muito bonitas, loucas atividade geomagnética. Muito reminiscente ao que ocorreu lá em 2003 com tempestades de Halloween. Vamos verificar isso porque isso é um pouco de uma pista como o que está a acontecer agora e o que pode ser em reserva para nós em os dias que se avizinham. Para melhor compreender o que está a acontecer agora, vamos no tempo para o grande tempestades de 2003. E é tipo de interessante como também, apenas um dia de distância do Halloween, agora em 2025. E então estamos procurando para duas coisas aqui. Nós temos o nosso imagens de cronógrafo, imagens a funcionar de o 25 de até 5 de novembro. E então vamos ver uma intensidade de a Terra lado, voltado para lado de o Sol em 28 de. Esta é o que as manchas solares estavam naquela época, naquela altura. Estas são algumas realmente desagradáveis. Eu quero dizer, apenas a complexidade, a mistura, eles apenas parecem zangados, pessoal. E quando eu toco play, vai ver o que estou falando. Olhe para a atividade que nós tivemos no alado voltado para a Terra de o Sol traseiro em outubro de 2003. Começa a subir, aumentar e apenas fica a aumentar e ainda maior. Mas você vai perceber também que há dos principais coisas que quero você que ver e realmente contemplar. Aquele ponto de luz ali à direita, é o planeta Mercúrio, e ele acabou de realizou um superior. Há uma grande tempestade, lançamento direita ali. Terra direto. Vamos ver um ao outro, esses que em breve. Então há outro. Todas essas partículas lá, isso é uma radiação que se segue. Então toda a banda grupo de alta de partículas que viajam perto à velocidade da luz, atingindo o sensor, causando que a terque branco, eficazmente. E nós vemos que estes grandes tempestades não parar. Elas continuam a acontecer apenas não. Mas isso principal mancha solar. Pode ver que região ali está a girar em direção ao membro. Então, eventualmente, essas manchas solares aqui foram para limbo. Mas há outra tempestade de radiação, certo? É simplesmente continua a acontecer e, então, as toneladas de atividade depois. Então, isso foi longa, extremamente extremo tempestade geomagnética, tempestade o final de outubro, início de novembro de 2003. Mas, novamente, eu realmente quero que pensar sobre isso. Mercúrio está o planeta que está mais próximo ao Sol. É sempre bastante próximo ao Sol, embora ele tenha alguns desvios com a sua órbita, porque não perfeito. Por isso, às vezes, é mais perto, às vezes está mais longe. Está também o único outro planeta, exceto a Terra, que tem um campo.
E assim, direita após isso, exato alinhamento com a Terra, o Sol e Mercúrio. Nós começamos a ficar esta insano atividade de o Sol. Agora você precisa as manchas solares para fazer isso em o primeiro lugar. Está bem? Mas olha como as coisas se exatamente. Mercúrio, Sol, mancha solar, Terra e você esta atividade. E frequentemente, muitas vezes, na verdade, normalmente com a superior conjunção de Mercúrio, com em o lado, obter a energia solar aumentada não sempre a esse nível e escala, mas isso é bastante comum. Então, a Terra também tem um magnetic bastante forte campo, então Mercúrio e Terra juntas parecem influenciar o circuito dinâmica de o interior, sistema tal que isso provoca atividade solar, se o condições existirem. E isso é efetivamente o que eu estava usando, esta dinâmico para prever que haver ser maior atividade com três olhos Atlas, porque é este grande bola de plasma e esta rocha e gás e poeira e tudo a voar pela bonita perto a o Sol onde normalmente não há nada, em pelo menos tão isso relaciona-se ao Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, certo? São todos tipos de quantidades conhecidas, entidades, e que provavelmente veremos isso tipo de atividade com superior conjunções de Mercúrio, porque ela tem que campo e Terra tem que campo. Portanto, especificamente com esse par em um alinhamento com o Sol, parece desencadear algum tipo de mudança. Mas três Atlas, chegando, eu formulei a hipótese que fazer algo semelhante. E isso é o que nós vimos. Então nós vemos isso, tipo de atividade, jogarem através de uma multidão de expressões, seja com Mercúrio ou com cometas ou Triae Atlas. E então há algo para isso. E 13 Atlas tem tido iluminando dramaticamente à medida que resultado destes tempestades, impactos. O vento e a radiação solar, radiação solar ultravioleta e raios X radiação que estes erupções emitem têm explodindo com isso. Então vamos ver nossas imagens mais recentes, imagens de objetos interestelares, objeto 3 Atlas. E aqui temos o nosso mais recentes, imagens de objeto Atlas, de apenas antes Miss Perihelion, obrigado o trabalho de Kitchenzong e Carl Battams. Eles lançaram um pré-impressão de investigação hoje 30 de 30, analisando 3 Atlas, usando CC1, imagens de cronógrafo, imagens C3, cronógrafo, imagens, e também algumas imagens de Stereo A, que foi um dos nossos satélites sondas que nós temos bem. As melhores imagens que nós obtivemos foram do CCR1. Eu mostrou que dados antes. Isso rastreia através de que cronógrafo a partir de o século XVIII a o 24, e você pode escolher o em quadros, individuais quadros. Mas, em geral, eles têm um desempenho, algumas imagens de impara, de reduzir o ruído e melhorar o sinal. Então, nós obtemos bastante boa aparência em 3D do Atlas. Então, aqui vemos 3 Atlas de o século XVIII ao 24. Este é uma imagem composta. Aqui também ver em nosso C3, cronógrafo, ver a funcionar de 15 a 26. Não pode escolher em quadros do C3. Eu tentei e descobri que eu não conseguia encontrar, e então eles também falaram sobre isso em a pesquisa. Eles tiveram que empilhar os dados em ordem para puxar tudo para melhorar esse sinal, para ruído. Então parece bastante normal, mas novamente não realmente significativo como você obter de um cometa. Então ainda bastante bizarro. Eles também falam sobre o seu núcleo, tem muito de esquisitices para isso, porque de essas diferenças da cometas normais, cometas que nós observamos em nosso sistema solar. Vocês sabem, se isso é um cometa ou um objeto ou o que quer que seja, é realmente totalmente aberto. Há muitas coisas que para classificar isso apenas 100%, isso é o que é neste ponto que eu penso é um pouco precipitado.
Hum. E o que eles também escolheram é que não havia nenhuma compensação desvio em a posição de 3 e Atlas com os dados que eles tiveram todos. Tudo o caminho para até o 20 Sérgio e os últimos dados chegaram ontem, 29 de 29, da NASA JPL em seu site. Eles mostram que o seu observada posição foi tomada ontem, mas não sabemos exatamente o que isso. Então, parece que 3 Atlas está em caminho certo. Interessante que data a atualização da NASA, atualizando a sua posição, mas não está não a divulgar o imagens de outubro. Mas, sinceramente, aqui este ponto é tipo de não realmente importa, a menos que isso realmente nos algo absolutamente crítico com o seu núcleo, porque nós estamos a ficar algumas imagens de 3 Atlas direita agora. Está passando estas mudanças. Está a clarear rápido. Então, vamos ver o como quanto aumentou em o brilho em os últimos. Então aqui temos outro gráfico de que pesquisa que mostra o 2 luzes curvas para 3 Atlas. Esta é o que era esperado e isso é o que realmente acontecido e fizeram feito alguma normalização de desta dados. Portanto, o aparente magnitude que eles calcularam para o periélio seria cerca de 9, enquanto aqui está mostrando como 7,5. Então, novamente, há alguma normalização aqui baseada em Sol U e 3 Atlas distância. Mas nós vemos que isso tornou-se iluminado dramaticamente mais do que o esperado com base em de realmente o CC1 e também o C3 Sorro cronógrafo. Nós vemos ambos ali. Você tipo de tomar que média e coloca aqui. Mas eles estavam esperando que descer lá. E isso vai de que Marte passagem para até agora. Nós não vimos 3 Atlas em todos, em imagens, durante este tempo quadro de como 5 a 5 de outubro, 10 de 10, 15 de 15. Começamos a colher por aí 16 e 18 de outubro. Então, temos um pouco de um lacuna aqui, mas você colocou o simples ajuste entre eles e nós vemos que isso trilha muito bem. Então, isso foi definitivamente inesperado. É muito mais assim do que normal cometas dentro de nosso sistema solar. Elas não comportam-se assim isso. Agora, há ter muitas de cometas que passaram desaparecido, muito mais brilhantes, mas baseado em de onde 3i Atlas é em o interior sistema solar, é muito brilhante. Portanto, é falando a algumas dinâmicas únicas e em jogo. 3 Atlas está claramente lançando muito de poeira, gás e plasma como um resultado de sua aproximação ao Sol. E certamente ser atingido por uma tempestade não ajudar porque penso sobre o que acontece aqui na Terra quando nós chegarmos atingidos por uma tempestade. Nós temos auroras por toda regiões polares. E se for grande suficiente, até mesmo para lugares como Havaí, você ver dança de plasma dançando através do céu. Isso é luz. Está a clarear. Nós podemos observar a aurora em Júpiter. Nós podemos observar a aurora em Saturno, Urano, Netuno. Então, há muito provável que você saber intensas correntes fluindo a fluir em torno de 3 Atlas. É coma, plasma, núcleo, o que quer que você quiser chamar isso é causando isso a mostrar mais brilhante do que esperado. É também possível off-gene, novos produtos químicos e elementos. Mais poeira, água, gelo, o que quer que seja. Nós não sabemos o que é feito de realmente. Nós temos alguns dados, vocês sabem. Alguns picos em espectroscópicos, dados dizendo, tudo bem, há muita de CO2, há muito de água, há muita desta isso. Tanto assim, certo? Muito de 5 cêntimos, não muito ferro. Mas em termos de realização, aterrar uma sonda ela obter amostras, nós não temos nenhuma disso. Nós devemos ter enviado uma sonda para 3 Atlas se nós tivéssemos a capacidade tão logo assim que nós tivemos. E eu não acho que haja qualquer plano para fazer algum redirecionamento de Juno em que orbita Júpiter para fazer uma interceptação. Então vamos a obter algumas observações do sonda JUICE. A JUICE
que está a orbitar em torno do Sol agora perto a 3 horas, a partir de 2. E assim é. Espera-se que ser muito especialmente após periélio. Mas estamos apenas a ir começar a ser capaz a obter observações terrestres novamente, a partir de provavelmente meados a final de novembro. E outro importante chave é que novamente aqueles últimas imagens que vimos aqui, isso é baseado no empilhamento. Então você precisa fazer muito de empilhar para puxar informação e melhorar o sinal para ruído. Portanto, não espere que ser capaz de apontar o telescópio para este e para imediatamente ser capaz ver isso em alta. Você está a ter que fazer várias longas exposição, fotos uma vez isso chegar de volta à visão, e então empilhar esses processos de sinalização, processar, e mais para altamente, aparência. Tão apenas esteja atencioso disso, porque como começa a voltar de a visão, muito de pessoas estão indo para ponto os seus telescópios para ele. Não todos vai fazer o tudo o que devido à diligência, e muito coisas a acontecer, a começar a flutuar por aí. Então, apenas quer você que esteja disso isso. E o outra a relatar sobre agora é que estamos atualmente em a G1 tempestade geomagnética, que poderia fortalecer para um nível G2, porque estamos a ser atingidos por uma corrente de vento solar de alta velocidade, proveniente de um buraco cronológico que está ativo no Sol há mais de um ano, 15 rotações. O impacto dessa corrente de alta velocidade do buraco cronológico alinhou-se várias vezes com terremotos de alta magnitude, acima de 7. Portanto, há um alerta de terremoto em vigor neste momento. Especificamente, se a densidade do vento solar cair abaixo de uma partícula por centímetro cúbico, esse parece ser um valor crítico para desencadear terremotos de alta magnitude. A hipótese atual que tenho é que essa redução na densidade de partículas ao redor da Terra causa algum tipo de expansão, certo? É como um efeito de vácuo e isso causa o desencadeamento desses grandes terremotos. Mas estamos numa tempestade G1, o que significa que estamos a ter flutuações geomagnéticas. O campo magnético está a vibrar em todo o planeta. Vemos isso principalmente condensado e localizado nos círculos ártico e antártico. Portanto, nas regiões de alta latitude ao redor do nosso globo. Mas vemos que há flutuações magnéticas intensificadas aqui, nas zonas de latitude média até as equatoriais. Aqui está a nossa barra de escala, e algumas delas vão realmente sair da escala, porque 400 nanômetros não é muito para uma flutuação do campo magnético durante uma tempestade geomagnética. Portanto, neste momento, estamos apenas no nível G1. Isso significa que é uma tempestade menor. Vai de G1 a G2, G3, G4, G5. G5 é extremo. É isso que poderemos ter se essas manchas solares continuarem muito ativas e continuarem a lançar essas tempestades solares, mas desta vez em direção à Terra. Portanto, já estamos em atividade elevada, e isso pode acelerar dramaticamente nos próximos dias. E então temos a superlua cheia chegando em 5 de novembro. Portanto, a Lua estará no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, a cerca de 356 mil quilômetros. Ela estará, portanto, mais brilhante, iluminando mais o planeta, com efeitos gravitacionais mais fortes. Ela estará no campo magnético da Terra, na cauda magnética, causando uma volatilidade geomagnética ligeiramente maior, como resultado, interagindo com a plasmosfera. Tudo está se alinhando para que o início de novembro seja muito dinâmico energeticamente aqui no planeta. Se tivermos alguma tempestade geomagnética extrema, severa ou extrema, poderemos ter interrupções nas nossas redes de energia, nos nossos satélites, telecomunicações, tecnologia e muito mais. Portanto, certifique-se de que, em geral, esteja sempre preparado. Certifique-se de ter comida à mão, água, o suficiente para 72, 96 horas. O ideal é ter um rádio com manivela, alguns painéis solares, um pequeno aparelho que possa ligar para cozinhar a sua comida, certo?
É bom estar preparado. Não estou a dizer que este seja o cenário mais provável, mas todas as condições estão reunidas para que ocorram coisas bastante significativas. Portanto, esperamos que as coisas se acalmem em breve, a menos que seja um grande caçador de auroras e queira ver as luzes do norte e não se importe com mais ninguém, certo? Mas esperamos que as coisas se acalmem. No entanto, neste momento, não parece ser esse o caso. O 3 Atlas continuará muito próximo do Sol durante todo este período. Portanto, vemos como começou a desencadear a atividade da alma quando formou esse alinhamento com a Terra. Pelo menos pode-se argumentar isso porque está perfeitamente alinhado temporalmente, mas ainda está muito perto do Sol. Portanto, não é como se estivesse imediatamente agora em Júpiter. Vai ficar dentro da órbita de Marte por um bom tempo, até novembro, e começa a sair, acho que no final de novembro, início de dezembro. Portanto, vou mantê-los atualizados a cada passo do caminho. Certifique-se de subscrever o canal para se manter informado sobre o que está a acontecer aqui na Terra, energeticamente com terremotos, vulcões, movimentos energéticos, como tempestades geomagnéticas e mais atividade solar, clima espacial, ressonâncias planetárias, alinhamentos, forças cósmicas, influências. Eu sou o seu guia, Stephen Burns, o seu irmão cósmico. E lembre-se que no site earthevolution.com Store eu tenho produtos. Eu também tenho misturas de chás holísticos para o bem-estar. Tenho café de ervas. Este produto é incrível. Tem metade da cafeína do café normal, porque é metade café, mas a outra metade é raiz de coriandro, raiz de dente de leão e cogumelo, o Lion's Mane. Por isso, funciona muito bem com o corpo para promover uma melhor neurogênese e agilidade e acuidade mental. É ótimo se estiver a ler, pesquisar ou aprender uma nova habilidade, mas não ficará agitado e não terá uma queda de energia no final do dia, porque a raiz de Danalin e a raiz de Shori ajudam muito nos seus níveis de energia. Elas contêm inulina, e o cogumelo Lion's Mane ajuda a animar tudo e promover a neurogênese, e muito mais. Então, esse produto é incrível. Acabamos de preparar um novo lote, por isso não deixe de comprar um pouco se estiver interessado nisso, além dos outros produtos que temos na loja. Muito obrigado a todos por assistirem. Desejo tudo de bom a cada um de vocês. Tenham um ótimo Halloween e nos vemos na próxima.